no poder da oração, eu creio no poder do nosso Deus. Eu creio que Deus está olhando para a nossa nação e nada vai cair por terra sem a permissão dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite e quer falar conosco. Você que nos assiste pelas redes sociais também, abra o seu coração, porque certamente Deus falará com você. Isaías 53, verso 1. Amém? Quando estão com a Bíblia, pega a sua Bíblia, o seu celular e diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diga comigo: moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? No verso 10, Isaías 53, 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Diga comigo: moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Pai, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração. Nós abrimos agora a nossa mente, Pai, o nosso entendimento, que agora, Pai, não haja distrações em nosso meio, que toda tentativa do diabo de roubar a semente da Tua palavra caia por terra em nome de Jesus. Todo bloqueio emocional, todo bloqueio espiritual, todos os bloqueios sejam destruídos agora, que a Tua palavra penetre no íntimo do nosso ser, provocando mudança e transformação, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o processo de Deus. Você crê que Deus tem algo grande para você? Amém. Então diga: Deus tem algo grande para a minha vida. Você crê que Deus tem promessas para você? Amém. Então diga: o meu Deus é um Deus de promessas. Meu Deus é um Deus de promessas. Diga: 2022 será um ano de promessas realizadas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Alguns já estão percebendo esse movimento de Deus na sua vida? Amém? Deus está se movendo a seu favor. Deus está se movendo em favor da igreja. E entre a palavra, chamado, porque nós cremos que você e eu, nós fomos chamados por Deus para viver uma grande promessa. Amém. Eu e você fomos chamados por Deus para viver um grande sonho. Onde estão os sonhadores aqui? Amém. Então diga: eu tenho um sonho. Eu tenho um
chamado e a promessa, entre o nosso chamado e o sonho, entre o nosso chamado e a vitória que Deus tem para nós. 2022 é o ano da vitória, amém? Existe uma palavrinha-chave no meio, uma palavrinha chamada processo. Diga comigo, processo. Eu nasci no dia 4 de outubro de 1974. Eu tenho uma história com Deus. E durante a minha história com Deus, eu não nasci no lar evangélico, no lar cristão. Eu me converti na minha juventude. Mas durante também, glória a Deus, aleluia! Durante a minha história, eu passei muitas coisas na minha vida. Vivi muitas lutas, vivi momentos difíceis. Vivi momentos difíceis na minha família quando eu era criança. Vivi momentos difíceis na adolescência. Nós passamos por momentos difíceis na área financeira, na área familiar. Vivemos tempos assim muito difíceis. Eu lembro que às vezes fazia muito frio e às vezes eu e meus irmãos a gente tinha que dormir juntos por causa que eram poucos cobertores. Então a gente às vezes dormia na cama com 3 para juntar os cobertores. Foram momentos difíceis. Entreguei minha vida para Jesus, me lancei nele. Antes de batizar, já estava no ministério de intercessão da igreja. Porque quando eu me converti assim, fiquei apaixonado por Deus, aquela vida que eu tinha, e aí eu experimentei o amor de Deus, e ali eu não saía da igreja, não saía dos pés dos pastores, dos líderes, eu tinha uma fome de crescimento. Diga comigo, fome de crescimento. E para você crescer, você tem que andar com águia. Amém? Para você crescer, você tem que andar com pessoas que te puxam para cima. Amém? Não quem te puxa para baixo. Porque só quem te puxa para cima vai te ajudar a você chegar no propósito de Deus na sua vida. Então eu entendi que para eu viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu tinha que estar perto de homens de Deus. E desde quando eu me converti, eu sempre procurei ter amizades que me puxavam para cima, sempre estive perto da minha liderança. E ali eu comecei a caminhar. Aí eu lembro que quando eu descobri o meu chamado, muitas coisas começaram a desabar na minha vida. Quando eu entendi que Deus tinha me chamado para o ministério da palavra, chamado para a área da oração, da intercessão. Nossa, eu lembro que todas as áreas foram tocadas. Nossa, a minha vida familiar estava difícil. Todas as áreas da minha vida eu olhava assim. Sabe quando começa a acontecer coisa ruim, tudo ao mesmo tempo? Alguém já viveu isso? Parece que é tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fui para um retiro. Naquele retiro era um retiro de jovens no Caique. Deus tem coisas grandes para vocês nesse retiro, amém? Deus vai falar com vocês. Deus vai destravar ministérios. Deus vai destravar chamado ali naquele dia, amém? E ali eu tive experiências profundas com Deus naquele acampamento. Deus confirmou muita coisa na minha vida. E aí começou um processo de lapidação de Deus na minha vida. E diga comigo, o processo dói. Processo dói. E eu passei por muitas dores. E ainda às vezes passo por causa dessa palavra chamada processo. Jesus veio para a terra. E a Bíblia diz que Jesus, ele passou por um processo. Jesus, antes de chegar no auge, antes de chegar no cumprimento da promessa, antes dele viver tudo aquilo que o Pai tinha projetado para ele, no meio do caminho havia uma palavra-chave do processo chamado cruz. E cruz simboliza dor. Existem dores no processo. A cruz simboliza, a cruz machuca, a cruz fere. Jesus, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens.
A Bíblia chama de homem de dores, que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que ele foi transpassado, ele foi moído. Jesus foi moído no processo. Jesus foi moído no processo. Se Jesus teve que passar por isso, por que nós não vamos passar? E nessa noite, meu desejo é que você entenda os benefícios do processo de Deus nas nossas vidas. Aonde Deus quer nos levar com o processo? Aonde Deus quer te levar? O que Deus quer fazer com você no final do processo? O que está acontecendo que talvez você não entende? Parece que áreas da sua vida estão caindo, parece que você não está aguentando, parece que a pressão é grande, a necessidade é grande, a dificuldade é grande, parece que a humilhação é grande. Fica firme, porque até o final dessa palavra você vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. E quando você sair daqui, você vai sair com uma outra mentalidade, entendendo que esse processo vai passar e que Deus já tem preparado um lugar de honra para você. Deus vai te levar a esse lugar de honra, por mais que nesse caminho tenha espinhos. E quando nós olhamos para Jesus, ele enfrentou um caminho de espinhos. O processo foi difícil, o processo machucou, o processo feriu. Jesus foi esmagado, a sua alma foi triturada, Jesus foi pisado. E quando nós lemos Filipenses 2, abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Nós vemos que para Jesus alcançar aquilo que Deus tinha planejado para ele, ele teve que ter algumas atitudes no meio do processo. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus está falando com você nessa noite que está passando por momentos difíceis, que está vindo de tempos difíceis. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Querido, não desista do sonho que Deus tem para a sua vida. Não desista da promessa que Deus tem para a sua vida. Não desista do algo que Deus tem para a sua vida. Jesus, a Bíblia diz que no meio daquele processo, no meio daquela dificuldade, no meio de tudo que ele passou, da cruz, era um momento que Jesus não estava aguentando carregar a cruz. A cruz caiu, Simão, o Sirineu chegou e ajudou ele a carregar a cruz. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não está aguentando o processo de Deus, talvez você questiona e pergunta o porquê, por que eu passo isso, por que essa área da minha vida não muda, por que a situação não é transformada. Eu quero dizer para você, querido, aguenta firme, não desista do processo. Jesus não desistiu do processo, e porque ele não desistiu do processo, nós somos igreja hoje. No final do processo vai valer a pena. No final do processo, você vai sair num outro nível em Deus. No final do processo, Deus vai te honrar. Ele vai colocar você numa posição que jamais você viveu. Existem alguns exemplos de processo. Uva, quem gosta de uva? Quem gosta de uva aqui? Eita. Eu lembro aqui no verão, né, na temporada, tinha aqui, né, uma mesa assim, cheia de uvas aqui. A gente passava com o carro assim, que vontade de deitar naquela mesa. Aquelas uvas bonitas, né?
aquelas uvas bonitas. E a uva é algo tão assim especial. A uva simboliza alegria, a uva simboliza fruto, tantas coisas, né, que a uva simboliza. Mas a uva, ela tem um preço. Mas a uva, ela não foi criada só para ser ali uma uva. Nós olhamos para o vinho. A uva, depois de alguns dias, se ela não for comida, ela vai estragar. Mas a uva, ela passa por um processo onde ela é pisada, esmagada, e ela se torna um vinho. A uva, ela tem um preço. Acho que é R$15, R$10 você compra um caixinho de uva. Agora você imagina quanto custa um vinho de 100 anos. Então a uva tem preço. O vinho tem valor. No processo, você está sendo pisado com a uva. Deus vai te fazer de você um vinho, onde as pessoas vão olhar e vão glorificar o nome de Deus. A uva tem preço, o vinho não tem valor. Deus tem coisas muito maiores para você. Amém? Aguenta o processo. A Isa, né? Eu falo que a Isa, quando ela era pequenininha, ela não foi criada com leite. Nós morávamos em Curitiba, e aí tinha um casal descendente de europeu, que toda semana chegava para nós com suco integral de uva. Lembra, Isa? Aí a gente conheceu, a Isa era bebezinha, ela foi crescendo, aí a gente falava assim: Isa, você quer leite ou suco? Ela, suco. Suco de uva. Ela foi criada com suco de uva. E o suco de uva, todos nós gostamos do suco de uva, o suco da ceia, o suco, é tão bom o suco integral. Mas para ele se tornar aquilo ali, ele tem que passar por um processo. Querido, talvez as pessoas olhem para você ali como um caixinho de uva, assim, daqui não vai sair nada. É dali que vai sair o melhor vinho. Vai sair o melhor vinho. Deus vai tirar coisas boas de você. Aleluia! Quando nós estamos no processo ali sendo exprimido, pisado. Aí esse suco que ele fazia, ele tinha um pezão desse tamanho. Acho que ele tinha quase 2 metros de altura. O filho dele jogava basquete. Ele falava assim: toma o suco, porque esse suco eu piso nele, eu faço ele natural. Eu piso, eu faço, não tem nada químico, não tem nada, é com meus pezinhos mesmo, desse tamanho que eu amasso a uva. Artesanal. A uva amassada. Sabe que você não está se sentindo como uma uva nesses dias assim? Sabe que tem alguma situação da tua vida que parece assim que você está pisado? Parece que estão pisando em você. Parece que está sentindo que a tua alma é esmagada. Eu já senti assim, queridos. Tem momento da minha vida que eu falei: Deus, eu não vou aguentar esse processo. Tem momento que eu disse assim: Senhor, está difícil demais. Tem momento que eu falei: Senhor, faça alguma coisa. Parecia que eu estava num beco sem saída. Eu olhava para uma área e não via nada, olhava para outra e não via saída de nada. E as circunstâncias vindo, e eu fazendo a obra de Deus, e eu servindo a Deus, eu orando, intercedendo, mas a minha alma estava esmagada. Jesus passou por isso no Getsemane. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade. O processo machuca, o processo fere, porque nós estamos aqui num sistema mundano, num sistema injusto. Nós vivemos no mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vai haver doença, no mundo vai haver falta de dinheiro, no mundo vai existir boleto, misericórdia. Amarrado, uma das maiores motivações de entrar no céu, porque ela não vai ter boleto. Aleluia, quem está comigo? Aleluia! Glória a Deus. Querido, o processo, ele existe para tirar de nós o melhor. Diga: o processo
existe para tirar de nós o melhor. Quando a uva ela é pisada, quando está no processo, o que é extraído dela é o melhor para o vinho. Deus está trabalhando na sua vida nesses dias. Talvez você não percebe, mas muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas boas Deus está gerando. Aleluia. Muitas coisas boas Deus está transformando a sua vida. Outro exemplo, azeitona. Quem gosta de azeitona? Quem gosta de azeitona naquela pizza assim, aquela azeitona preta, grande, com aquele queijo derretido? Aleluia. Daqui a pouco o culto vai acabar. Aleluia, aquele 4 queijos, 6 queijos, 8 queijos. Aleluia, com aquela azeitona grande ali. A azeitona, quando ela cai do pé, em pouco tempo, ela vai apodrecer. Mas quando a azeitona passa pelo processo, ela vai se tornar um azeite. A azeitona, ela tem preço. Um bom azeite, ele tem valor. E a azeitona tem que ser espremida. Ela tem, Getsema significa prensa de azeite. Ali, Jesus foi espremido. No processo, Jesus foi moído. Jesus disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não sei se vou suportar. É muita pressão. Mas ali, Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou, ele tomou forma de servo, ele se humilhou. Quando nós somos espremidos, o nosso orgulho vai para fora. Quando nós somos espremidos, Deus quebra as cadeias nos prende. Quando nós somos espremidos por situações desse mundo, ele muitas vezes nos deixa numa condição de fragilidade, de dependência, aonde ele consegue nos moldar, ele consegue trabalhar no nosso coração, porque nós somos pessoas difíceis. Eu não sei você, olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de ser uma pessoa difícil. Disfarça. Se for, olha de lado, olha para frente. Eu não quero que haja problema aqui. Essa noite nós vamos orar. Mas você tem cara de pessoa difícil, né? Nós somos difíceis, nós somos teimosos, nós somos tudo na queda. Nós falamos assim: não, Deus, tem que ser do meu jeito. A cura tem que vir assim, o milagre tem que vir assim. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não quero. Se o Senhor não abrir a porta desse jeito, eu não quero. Tem que ser do nosso jeito. E aí é muito difícil Deus encontrar nesses dias um coração obediente, que vai assumir a forma de servo, vai dizer assim: Senhor, eu quero te obedecer. Seja da forma, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu quero te obedecer. Agora a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Imagina eu e você. Será que a gente já não deu muita cabeçada na vida? Será que a gente já não tomou muita decisão errada? Será que a gente já não fez muita escolha errada? Será que a gente não está sofrendo consequências de muita coisa? Que a gente não consultou a Deus, que tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa forma. Eu penso assim, eu movo assim, nisso eu não mudo, eu estou certo. Você conhece aquela pessoa que sempre está certo? É essa que Deus vai quebrar, é essa que Deus vai moer, aquela pessoa que sempre está com a razão. Às vezes é comigo que Deus precisa moer e quebrar. E tem um versículo que não está na Bíblia, mas está na minha agenda, que diz assim: os flexíveis não serão quebrados. Quanto mais o nosso coração está duro, quanto mais a gente insiste, mais vai ser a dor. A pergunta é, querido, como você está no processo de Deus na sua vida?
Você está no centro da vontade ou você está fora da vontade de Deus? Nós estamos andando no caminho que Deus criou, ou estamos andando em outros caminhos? A uva precisa ser espremida. A azeitona, ela precisa ser prensada. Outro exemplo, lagarta. Quem gosta de lagarta aqui? Estava contando hoje de manhã que lá em casa apareceu um caracol. Faz quase 2 anos que chove, não para. E o caracol não é esse caracolzinho que vocês fazem assim na parede, não faz assim não, mas que é desse tamanho. Eu fazia assim com o pé assim, e o caracol parece que ele fazia só assim e continuava grudado na parede. Eu não sei se alguém come caracol aqui, mas era grande. Era grande. Então quando você olha para a lagarta, as mulheres falam, que nojo, ela é feia. Uma lagarta, ninguém quer lagarta. Alguém quer receber uma lagarta de presente? Não, né? Mas a lagarta, ela não nasceu para ser lagarta. Existe um processo. Todo mundo, muitas vezes, rejeita a lagarta. Mas quando nós vemos uma borboleta, a gente fala assim, olha a criação de Deus. Olha a criação de Deus. Olha a criação de Deus. Agora, a lagarta, para ela se tornar borboleta, ela teve que enfrentar um casulo. E Deus me mostra aqui que tem muita gente que nasceu para ser borboleta, mas está no casulo, em tratamento. E no casulo ela está ali assim, ó, no casulo ela está fechadinha, sozinha. Querido, isso quer dizer que aquilo que Deus tem para você é você e Ele. Não tem papai, não tem mamãe. O que Deus está tratando com você é você e Ele. Tem um casulo. Tem pessoas aqui que tem chamado de Deus, está no casulo. Tem pessoas aqui que tem promessas de Deus, está no casulo. Tem pessoas que têm sonhos de Deus aqui, está no casulo. Só que o casulo, ela fica ali assim, no processo. Ela é totalmente transformada, ela vive uma mutação ali dentro. Mas de repente, ali dentro daquele casulo, ela é fortalecida e ela recebe asas, e aquele casulo não consegue mais prender ela, porque aí ela vai ganhando força. Aí eu estava estudando sobre a borboleta, e tem um momento que ela fala assim, que ela está tão forte ali dentro do casulo, que ela vai assim, pá! E ela começa a voar. Ela começa a voar. Aí eu estudando, diz que o primeiro foco dela é voar quando sai do casulo. E o segundo foco da borboleta, ela fica desesperada para reproduzir. Deus vai tirar você do casulo. Você vai voar e você vai reproduzir. Deus vai te dar muitos filhos espirituais. Deus vai te dar muitos filhos espirituais. Você vai reproduzir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai ganhar alma, você vai ganhar a sua família, você vai ganhar uma geração para Jesus. Aleluia! Você não nasceu para ficar no casulo. Você não nasceu para ficar no lugar escuro. Você não nasceu para ficar em depressão, triste lá no casulo, sozinho. Todo mundo esqueceu de mim. Ninguém liga para mim. Eu estou aqui quietinho, sozinho. Não é isso que Deus tem para você, querido. Existe um processo de transformação. Deus quer levar essa igreja a voar. As pessoas olham para a borboleta e falam, como é linda essa borboleta, olha as cores dela, olha como ela voa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, mas como? Há muito tempo você era como uma lagarta, hoje você está voando para todo lado, você está dando fruto, você está ganhando almas para Jesus, você está fazendo coisas extraordinárias. É o poder do processo. Quem você é hoje? A uva ou o vinho? A azeitona ou o azeite? A lagarta ou a borboleta? Para a gente encerrar, 3 pontos positivos do processo na nossa vida. Primeiro,
O processo me fortalece. Diga comigo, o processo me fortalece. Diga, quando eu sair dessa luta, eu vou estar mais forte. Em nome de Jesus. Esse processo, diga, esse processo não vai me destruir, vai me transformar. Amém? O processo nos fortalece. Assim foi com Abraão. Abraão e Sara esperaram anos, viveram um processo. A promessa é que eles fossem pai de uma nação. Eles choraram, eles ficaram desesperados, eles sofreram, mas no tempo de Deus, Isaac nasceu. Então, você está gerando algo no mundo espiritual, e no tempo de Deus, isso vai nascer, trazendo alegria para a sua vida. Segundo, no processo, você começa a valer mais. Diga, o processo me dá mais valor. Sabe por quê? Porque de repente você está quebrado financeiramente, as pessoas não querem te ouvir. Daqui um pouco Deus vai fazer um milagre na sua vida, você vai vencer. Aí as pessoas vão olhar para você assim e vão dizer assim: como que você venceu? Olha, você estava falido, você estava quebrado, hoje você é patrocinador na obra de Deus, você abençoa pessoas, você tem dignidade, você tem honra. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Como? Você estava doente, você estava morto, você estava parecendo uma lagarta feia, horrível. As pessoas corriam de você. Mas hoje, o que aconteceu? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está vivendo coisas extraordinárias em Deus. As pessoas que não te ouviam vão começar a te ouvir. O processo te leva, te dá autoridade, porque aquilo que você supera, você tem autoridade para falar. O que você vence, você tem autoridade. E a área que você mais tem dor vai ser a área que Deus mais vai te usar. Vai ser testemunho para a glória de Deus. Você vai dizer assim: Deus fez na minha vida, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Foi Ele que mudou, foi Ele que transformou, foi Ele que abriu, foi Ele que abençoou, foi Ele que restituiu, foi Ele que curou, e assim será na sua vida. Você não vai sair daqui como um cacho de uva desprezado, você não vai sair daqui como uma azeitona jogada, você não vai sair daqui como uma lagarta, você vai sair daqui sendo um bom vinho, um bom suco de uva, um bom azeite. Você vai sair daqui dizendo assim: não, eu nasci para ser borboleta, eu vou aguentar o processo. Terceiro, a pressão do processo extrai de nós o melhor conteúdo. Muitos aqui serão pregadores da palavra de Deus. Pastor, eu não tenho um curso de teologia. Você não precisa ter um curso de teologia. Se tiver, amém. Se não tiver, você vai pregar as experiências de Deus no meio do processo. Você vai falar do cuidado de Deus quando você estava doente. Você vai falar do amor de Deus pela tua vida. Quando nós estamos sendo pressionados, queridos, quando nós estamos sendo espremidos e pisados, Deus Ele tira o melhor de nós. Sabe o que Deus tira de nós? Quando nós estamos ali sendo criticados, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo ali pisados, Deus traz de nós o que? A fidelidade, a adoração. Quantas vezes, queridos, eu estava num momento péssimo da minha vida, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer, eu só falava assim: Deus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te quero. Momentos que eu não tinha assim, financeiramente difícil, momentos que eu não olhava nada, eu falava assim: Deus, eu te amo. No momento que nós estamos sendo pisados, Ele extrai de nós a adoração. Deus, eu não tenho, mas eu te adoro por aquilo que o Senhor é na minha vida, não por aquilo que o Senhor me dá. Eu vou te adorar mesmo não tendo. Eu vou te adorar mesmo doente. Eu vou te adorar mesmo sendo perseguido.
processo, eles permanecem firmes, dizendo assim: não, Deus, eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar por causa dessa dor. Eu não vou te abandonar por causa dessa dificuldade. No meio do processo, Deus tira a fidelidade de nós. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Onde tem gente fiel aqui nessa noite, neste lugar? Levante a sua mão. Deus procura os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. Onde estão eles? Diga: eu sou esse que não abandona Deus. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo. Queridos, contei hoje de manhã que muitas vezes eu quis dirigir a minha vida, mas depois do acidente de carro que a gente teve, e a gente quase morreu, naquele acidente de carro, eu descobri que não vale a pena viver fora da vontade de Deus. Eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Como está o coração seu hoje? Jesus obedeceu e venceu o processo. Abraão obedeceu e venceu o processo. E José do Egito? Se coloca de pé. José estava no Egito. Olha lá. Foi vendido como escravo. Foi esquecido na prisão. Mas em todo o processo, ele se manteve ali firme com Deus. Eu quero dizer para você: não abandone Deus no meio do processo. Ele vai te fortalecer. Nós vamos orar nessa noite. No final você vai conseguir. O ano de 2022 ainda não acabou. É ano de vitória na sua vida. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Diga: 2022 ainda não acabou. Diga: Deus vai me surpreender. Em nome de Jesus. Aguente o processo. Duas coisas nós precisamos para suportar o processo. Primeiro, nós precisamos de força. Força para suportar. Força para aguentar o processo. E segundo, nós precisamos de paciência. Tenha paciência. Essa luta vai acabar. Alguns entenderam, outros não. Tenha paciência. Essa luta vai acabar. Abre as suas mãos. Talvez você está se sentindo moído por alguma situação. Talvez nesses dias, essa semana, você chorou e disse assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus, faça